Oi, gente! Como vocês estão? Nós somos a Liga Acadêmica de Saúde Feminina aqui da Estácio Niterói e nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, que é o Outubro Rosa, que é o câncer de mama. E vamos começar se apresentando, né, basicamente, para a galera conhecer a gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália, eu sou a presidente da Liga. Vai, amiga, eu sou a Tainá, vice-presidente da Liga. Eu sou Yasmin, diretora de Marketing e Comunicação. E eu sou a convidada das meninas, já foi portadora de câncer de mama. E, tá bom? Tá ótimo. Eu ia falar, essa nossa convidada ilustre. Sim. Fala seu nome, tia. Meu nome é Maria Isabel. Isso, seu nome. Eu tenho 67 anos e tive câncer de mama aos 62. Foi descoberto, mas graças a Deus estou curada. Está aqui para contar essa história. A gente escolheu chamar ela, né? Porque ninguém melhor para falar do que a pessoa que realmente passou por isso, né? Tem lugar de fala. E antes da gente começar a perguntar como foi, como a senhora descobriu, toda a sua história, é importante a gente frisar por que a gente está aqui. Sim. O câncer de mama hoje, ele é o câncer um dos cânceres que mais afetam as mulheres, ele é o segundo câncer que mais afeta as mulheres. Então eu acho que isso mostra a realidade de que a gente precisa falar sobre isso e prevenir é falar, né? A gente, como futuras enfermeiras, a gente é uma educadora em saúde, então a gente está aqui para poder passar informação, passar a história de vida e aprender também, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender com a senhora aqui. Aprender muito, lágrimas. Exato, né? Falar sobre esse tema que é muito importante, que é a nossa realidade e dar importância para esse mês. A senhora falou já da questão da idade, né? Que a senhora descobriu o câncer com 62 anos, né? Já tem 5 anos, né? Isso faz agora em novembro, mês que vem, que eu estou em tratamento, né? Faço o tratamento. Eu fiz o início do tratamento foi a quimioterapia que eles tentaram para não precisar, né, com o intuito de que o tumor diminuísse. Mas, ao contrário disso, ele só aumentou. Fiz 8 sessões de quimioterapia, no término ele aumentou. Então, não tinha jeito, tive que fazer a cirurgia. Eu tive um carcinoma de grau elevado, perdi uma mama, né? Tive que fazer uma mastectomia, mas graças a Deus fiz a radioterapia, tive alguns efeitos colaterais, né? Tive alguns efeitos colaterais, não na quimio. A quimio, graças a Deus, foi bem, né? Foi tranquila, não tive reações. A reação era mesmo do remédio, né? Uma pessoa que, graças a Deus, eu não tomo remédio. Nessa idade, o único remédio que eu tomo hoje é um cálcio, por conta do anastrozol, né? Que é um hormônio e tudo. E são os 2 remédios que eu tomo. Então, queria perguntar à senhora como que foi, como a senhora descobriu, como que foi? Eu nunca negligenciei a minha saúde, né? Sempre eu tive uma boa amiga ginecologista e... É ótimo, né? Quando a gente pega uma ginecologista que vira amiga, né? Que vira amiga, que tá aí pra tudo. Quando já tem alguém que já conhece a gente, acompanha faz com tempo. Certeza. E foram 36 anos. Foram bastante tempo. É muito tempo. E ela, assim, tive meus filhos com ela, fiz, quer dizer, obstetrícia e ginecologia com ela. E aí, quer dizer, mas só que nesse período eu voltei a estudar e me formei em 2015, comecei em 2010, 2015, e aí entrou o trabalho. Sim, uma coisa, eu sou arquiteta, e é esse trabalho louco, né? Nós tínhamos uma empresa, uma coisa muito doida, e foi esse ano que eu não fui fazer. No ano quando chegou em 2018, eu fui fazer, eu sentia
Foi a mão esquerda. Você desconfiou antes de fazer o exame? Mas foi a sua desconfiança que levou você a fazer o exame? Ou não? Eu senti e fui até a médica, né? Porque o autoexame é importante. É importante. A gente vai falar sobre isso, da questão do autoexame, mas a gente já pode até falar sobre isso, já que a senhora tocou nesse assunto do diagnóstico, porque era muito indicado que a gente fizesse o autoexame. Se falava para a mulher, se toque, ensinava como fazer, tinha toda uma técnica, e de repente essa técnica, vamos dizer assim, ela caiu em desuso. Mas isso não quer dizer que a mulher ela não pode se tocar. Pelo contrário, a mulher ela deve se tocar, ela tem que se conhecer. Porque se ela não conhecer o corpo dela, não vai ser ela nem eu que vai saber. Vai saber então, assim, exato. A né? diferença do que se falava antes do CITOC, do autoexame, é que hoje você não precisa ter uma técnica específica para se autoexaminar, mas que você precisa sim se conhecer o seu corpo. Isso é muito importante. É uma das coisas que eles falam muito, se fala muito sobre a prevenção do câncer de mama, é você diagnosticar precocemente. Exatamente. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu com a senhora conheceu, né? Embora o oncologista tenha me falado sobre a agressividade do tumor, né? Que de início, quando eu fui fazer o exame, o médico, e não a minha médica, eu tive que ser encaminhada para o SUS, né? Porque ela era particular. Então eu tive que fazer eu fui aqui na Amaral Peixoto, naquela clínica da mulher. Sim. E foi lá que aí ele achou que era ele era líquido. líquido. Então ele, na hora que ele foi, vamos fazer uma biópsia, uma punção. Foi fazer a punção, não era. Aí vou falar, não sei se já está nesse momento. Não, pode. A senhora está falando da parte do diagnóstico, né? E uma coisa também, na nossa família, na sua família, não tinha nenhum caso de câncer de mama, não. Né? A gente tinha casos de câncer. Câncer de útero. Mas não de mama. Não, de mama foi então, assim, isso é um alerta, eu acho, para todo mundo. Porque muita gente pensa assim, na minha família, graças a Deus, não tem ninguém. Então eu não vou ter, né? As pessoas pensam isso. Eu não vou ter, eu não vou me cuidar, eu não vou fazer o exame, porque a minha genética é boa. Não desconfio da sua genética, mas também não confio tanto na sua genética assim. Mas é sempre bom se prevenir, né? Exato. Prevenir também é cuidado. Exato. E aí? E nesse momento, eu acho que eu já conto para todo mundo e falo que a pior parte do diagnóstico é você participar para a família. Né? Foi muito difícil. É o momento do choro. É o momento das lágrimas. Foi muito difícil. Foi um momento muito difícil. Eu tenho um companheiro maravilhoso. Sim. E ele, quando o médico me deu que tinha dado o resultado, que tinha sido positivo, foi duro. Ninguém quer ter câncer. Não, com certeza não. E como vocês estão, né? Assim, você não... Você fica sem reação. É um ponto de interrogação. Sim. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vem depois. Não sabe. Você fica com medo do futuro, né? É porque tem muita falta de esperança também no tratamento do câncer. E a gente fica muito insegura. É um diagnóstico que mexe com a gente, a nossa família, desestrutura muitas coisas. E já é um diagnóstico que a gente já arremete a coisas ruins. A coisas ruins, relacionadas. Você nunca vai pensar assim, nossa, fulano tá com câncer, caraca, a pessoa vai ficar boa. Não é a primeira coisa que você que não sabe se esperar da doença, né? Exatamente. É um ponto de interrogação. Mas, quer dizer, o que você faz? Chora muito, deixa rolar. E agora ver no que vai dar. E se cuidar. Né? E aí, participar para a família. Primeira pessoa que eu liguei não foram meus filhos. Foi a doutora Leonor. Uhum. E ela
Aí nós conversamos bastante pelo telefone e depois para Pode continuar. contar para a família, né? E, quer dizer, isso assim, teve uma grande reviravolta na minha vida. Eu morava, a Nath sabe, eu morava em Piratininga, tive que voltar para casa do meu pai, porque minhas irmãs já são... Eu sou um temporal, gente. Não sou nem temporal, eu sou um temporal. E elas já estão com uma idade bem avançada, né? E meu irmão é quase meu pai, é isso aí, enfim. Então, não tinha como elas se deslocarem de São Gonçalo até... Então, eu voltei para casa do meu pai, eles já haviam falecido, e voltei para a casa deles, tive que aluguei meu apartamento, e durante o tratamento todo, eu ainda continuo na casa deles. Quer dizer, a família, vou entrar em um outro tópico. Não é. Sim, A a família é tudo. da rede de apoio, né? A rede de apoio A gente fala disso em várias fases da vida da mulher. A gente falou disso na questão da saúde mental, do Setembro Amarelo, né, que foi do mês passado. A gente estava falando sobre a questão da rede de apoio da mulher quando ela está no puerpério, quando ela está na menopausa. Exato. E a senhora falando agora sobre a questão da família, né, como é importante também ter a rede de apoio para essa mulher que descobre que está com câncer, né? Como é também importante ter uma rede de apoio para uma mulher que não, às vezes não tá, mas é aquela pessoa que vai chegar assim, olha, fulano, se cuida, Sim. vai lá fazer o exame, você já fez o exame esse mês? Você já fez o exame esse ano? Então, assim, a rede de apoio, ela é muito importante e ela é atemporal, ela é, assim, em todas as fases da nossa vida e principalmente, assim, da mulher, que a gente pode falar de várias coisas. É importante a gente ter com quem contar. Eu acho que a senhora pode falar disso, um pouco mais dessa questão de como foi contar para sua família, como a sua família reagiu e como isso foi importante no seu tratamento. Foi fundamental. Não foi só importante, foi fundamental. Foi fundamental, né? Foi o princípio de tudo. Fundamental. Nós lá em casa somos muito coesos. Uhum. A família é coesa mesmo, né? Então, somos muitos. E você vê que falantes e se fala alto. Sabemos. Cara, faltou um pouco. Então, assim, as crianças que eu falo é o pai dela, os outros, assim, as minhas crianças. Crianças de 50 anos. Crianças de 50 anos. Então, não, vamos embora, vamos para casa de vovô. Uhum. Minha sobrinha também, vamos embora, tia, não, vamos embora. Tia, pode ser, vamos embora. Pegamos tudo e fomos para... E nesse momento, gente, a família é louca. O nome do grupo é Louca Família, então assim... É louca. O que se esperar? É louca. Você imagina uma criatura em pleno tratamento de câncer, fazendo quimioterapia e um churrasco rolando no seu quintal. No seu quintal. Não quero, na minha janela, tá? Não, senão você vai ficar pensando em besteira, então não. Em momento nenhum, assim, eu fui deixada sozinha, porque se eu estivesse lá no meu apartamento, seríamos só eu e ele. Talvez então aquela angústia seria maior. Sim. Então, essa louca família, ela, sabe, nunca me deixou parar para pensar muito. Olha, a minha irmã mais velha diz, olha, vamos fazer o seguinte, tem que viver, tem outro jeito, vamos viver isso aí e não adianta ficar chorando o tempo todo, você tem que reagir, você tem que... Então, foi o que, olha, já chorou? Já choramos, já choramos, já lastimamos, mas a doença está aí. Então, agora vamos cuidar, né? Então, vamos cuidar. Então, aí entra ele, né, que meu lado o tempo inteiro, né, os filhos. Eu tenho um casal de filhos. Ela mora aqui em Niterói, mas ele está longe. E ele estava longe quando a senhora... na época, ele estava no Espírito Santo. Estava aqui mais próximo, agora ele está no Pará. E aí,
E ele, então, quer dizer, o companheirismo, todo o momento, eu não tenho uma consulta que eu vá que ele não esteja junto. Então, isso tudo é muito importante. muito importante. Todas as consultas, todos os exames, mesmo que eu vá fazer um exame de sangue, ele está ali junto, sabe? Isso é muito Então, bom. por isso que eu falei a vocês da família, o que é importante é a família estar junto num momento desse. Para mim, realmente foi fundamental. Eu tive o privilégio, né? Eu digo que tive o privilégio, Deus me abençoou e eu hoje estou aqui, né? Só não ainda era para já estar liberada. Eu já fiz a reconstrução de mama. Então, acho que uns meses não, acho que foi um mês só depois, né? Eu tive um nódulozinho, aí eu fiquei preocupada, conversei com o oncologista, com o pessoal da cirurgia plástica, que foram assim. E aí depois eu vou falar com vocês sobre o que foi meu tratamento no SUS. Vamos falar sobre E aí, a doutora Renata me pediu mais um tempo. Ela disse, não, vou estender um pouco. Eu fiz todo o tratamento, todos os exames, tomografia, tudo. Era um nódulozinho de gordura, né, no corte, porque foi uma cirurgia bem agressiva, bem profunda. A Nath viu como... Meu primeiro curativo foi a cirurgia dela de reconstrução da mama. Ficou lindo, assim, o jeito Ficou que eu aquela coisa enorme, os esparadrapos, assim, Os esparadrapos todo grudado. Não, era vários, assim, né? Várias tiras. Eu acho que eu gastei o rolo todo, só no dia. Eu acho que realmente o rolo acabou naquele curativo, mas eu tô aprendendo ainda. Porque nós temos na família uma enfermeira e ela é especializada Um curativo. em feridas, né? Feridas E aí faz curativo e ela ficava do lado e a Nath fazia. Aí a Cris dizia, ela já gastou. Você não quer essa área não, né? Não é essa área que você quer não. Era basicamente isso. Mas assim, a senhora contou um pouco dessa história, da questão do diagnóstico, e a senhora deu um detalhe super importante, que foi esse período que a senhora ficou sem fazer o exame, né? Que foi por conta da correria, né? Que a senhora falou do trabalho, estava na época de faculdade, se eu não me engano, né? Eu então, estava assim, terminando a faculdade. Estava terminando, né? Isso é um alerta muito grande que a gente pode trazer, Exato. muito importante. Eu acho que toda essa história, é óbvio que ela é toda muito importante, mas falar sobre essa questão dos exames é muito importante. E uma informação que eu gostaria aqui de falar junto com as meninas é que o Ministério da Saúde, ele preconiza que as mulheres façam o exame, a mamografia, principalmente mulheres de 50 a 69 anos, no espaçado de tempo de 2 anos. Só que isso depende muito, por exemplo, no caso da filha da senhora, que já tem um caso muito próximo, que é a senhora como mãe. Sim. Então, assim, no caso dela, é um cuidado maior, né? Maior, especial. O rastreamento é diferente. Ela não vai esperar fazer os 50 anos para poder se cuidar, né? A senhora acho que concorda comigo. Então, assim, e o Ministério da Saúde também fala muito sobre a questão de, tipo assim, você viu qualquer diferença na sua mama, não se assuste, procura o médico. A gente precisa procurar o médico. E muito do autoexame ele não ser mais indicado é porque as mulheres se assustavam muito. Sim. Então você tá ali fazendo um autoexame, de repente você identifica alguma coisa e fala assim, cara, eu não vou no médico. Exato. O que é isso? O estranho, o diferente, ele assusta a gente, né? Ele causa uma estranheza. Então, isso é muito importante, a questão dos exames, de ter uma rotina. E assim, às vezes você tem, por exemplo, eu tenho minha mãe em casa que vai fazer 50 anos, ano que vem, e eu sempre falo isso com ela, mãe, você já fez o exame? Você tem que ir, aproveita esse mês de outubro, porque é um mês onde a mamografia fica mais barata, tem um desconto. Aí, por exemplo, lá em São Gonçalo tem um espaço rosa, né, que tem os exames, cada prefeitura da sua cidade deve ter algum tipo de programa. Então é muito importante a gente levar essa informação da questão dos exames e a gente mesmo
falar com quem tá próximo da gente ser esse canal de conhecimento, de cuidado também, porque isso é cuidado, isso é amor. E assim, o câncer, o câncer de mama, né, ele é uma doença, ele é multifatorial. Então, assim, a senhora falou, poxa, na minha família não teve ninguém que teve câncer de mama, mas já tinha 2 cânceres de útero. Exato. Um era da tia Cira, a outra era quem? A minha tia. A sua tia? A minha tia, irmã da minha mãe. Irmã da sua Você mãe. vê, tudo ligado à linhagem materna, né? Exatamente. Então, assim, os hábitos de vida, e eu lembro muito que a senhora mudou um pouco seus hábitos de vida quando a senhora passou pelo tratamento, né? Toda uma vida ali, ela é mudada. É muito importante a gente falar sobre a questão genética, como a gente já vem falando aqui, da genética da família. E é importante a gente falar... Isso a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão da genética, né? Principalmente até quando você acha que a sua genética ela não tem, né? Porque aí você fica assim, não, tá tranquilo. Não tem, vou fazer o exame Não vou fazer, exato. E é importante a gente também falar sobre a questão hormonal da mulher, né? Tem muita gente, principalmente na terapia hormonal, na questão da menopausa, tem mulheres que têm medo de fazer reposição por conta do que acha que vai desenvolver. Tem mulheres que têm medo de usar anticoncepcional porque acha que vai desenvolver câncer de mama. Sim. Não é? Sim. Vocês querem falar sobre isso? Vocês falaram sim, tipo sim. E outros fatores endócrinos que a gente pode abordar aqui é a menopausa precoce, que também é um indicativo muito grande do câncer de mama. A menstruação precoce também. Até a questão do hábito sexual depois dos 30 anos. Isso também impacta muito na relação da mulher a vir a desenvolver. Então, assim, são coisas que você não precisa ser expert na área para você saber que os seus hábitos de vida podem te ajudar. Quando a gente começou a fazer o podcast, até desde o outro, né? Eu comecei a perceber que hábitos de vida resolvem quase 50% do problema. Isso não quer dizer nada, porque meus hábitos continuam os mesmos. Meus hábitos continuam ruins. Aí eu, tipo assim, eu tô lá no McDonald's, mas cara, eu tenho que mudar meus hábitos de vida. Não, a gente pesquisou bastante, então no sedentarismo. Gente, pelo amor de Deus, não faço atividade física. Então, assim, tem que mudar. A gente tem que mudar. A gente estuda sobre isso, a gente quer falar sobre isso, então a gente precisa mudar isso. Acredito que as primeiras a estar errada. Exato. Eu ainda faço yoga. Então, vamos falar sobre isso. Como foi a questão da senhora, como foi assim, a mudança do seu estilo de vida para lidar melhor com o diagnóstico? Porque tem que ter toda uma mudança de rotina, de alimentação. Como é que foi isso para a senhora? Alimentação, para ser sincero com vocês, nossos hábitos alimentares nunca foi assim excessivo na nossa casa, né? Eu tive pais que minha mãe era semi-analfabeta, meu pai só teve o fundamental e meus irmãos, né? Alguns estudaram um pouco, outros nem tanto, mas enfim. E cada um tem o seu método de vida, o seu modo de vida. Estilo de vida. Eu e o Sérgio sempre fomos, assim, eu nunca gostei muito, até hoje eu não sou muito chegada à gordura. É uma coisa que me incomoda. Eu até gosto, mas fritura é uma coisa que eu não gosto muito. Houve um momento na minha vida que antes de eu ter o câncer, eu descobri que eu estava com um colesterol alto, sem comer nada disso, sem tomar refrigerante, sem comer gordura em excesso. Eu gostava de doce, enfim. Mas, quer dizer, tudo isso, eu tive que, nesse momento, mudar meus hábitos alimentares. Passar nada, o meu sódio subiu, eu tive que eliminar. Aí, até hoje, eu não uso tempero pronto. Meu tempero é todo sempre todo ele de folhinhas. Eu não tenho hábito de usar barrinha, nada. Isso, já quando eu tive o câncer, você já sai do hospital, né, da cirurgia, com uma baita de uma lista do que você não pode fazer. Sim. É mesmo? Sai mesmo dessa lista? Sai. Aí, lá no Antônio Pedro, meu Você já ouviu? Não, melhor, tipo, amiga, sai. mas tipo assim,
Tipo o quê que não pode fazer? Eu sei que, eu acho que não pode fazer esforço físico, não é isso? Não, Não você, tenho certeza. alimentação, por exemplo, né? Tudo que você não pode, folhas, por exemplo, nunca mais eu pude comer uma folha. Durante o tratamento, nada cru, eu não comia. É mesmo? E folhas muito bem Lavadas, higienizadas, entende? Hoje eu já como, mas passei um bom tempo sem comer nada cru, né? Tudo. Sushi esquece, hein? Japa. japonesa. A senhora não gosta de japa, né? Então, Eu pra não. ela, Então, foi sacrifício. Ô, Isabel, eu achei interessante que você falou que você tá fazendo yoga, né? Fazendo exercício. Já era uma rotina sua? Era. Eu fiz quando eu comecei em 2000, quando eu tive um problema sério de minha mãe ficou doente, já estava bem velhinha, e eu tive uma depressão profunda. E aí eu precisava canalizar aquilo tudo. E aí eu fui fazer yoga. E para mim foi muito bom. Nunca mais abandonei, porque foi assim. Eu sou suspeita de falar do yoga, porque você faz tudo que você faz em uma academia, tudo deriva da yoga. Tudo. Qualquer tipo de exercício que você faça, deriva da Vou yoga. marcar yoga hoje. Só que é assim uma coisa lenta. Tem gente que gosta de impacto, né? Não, é tudo mesmo lento, né? Hoje, minha professora, hoje eu faço online, né? Eu faço online, que eu até a Isabela, minha filha, que a mãe da amiga dela que fazia, me indicou. Bom, A senhora falou da questão do online. Na época da pandemia, a senhora estava em qual fase do tratamento? na pandemia eu estava com 2 anos, Já foi 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, né, que foi entre 20 e 21. Eu operei em 19, e então estava ainda. No comecinho. Não, porque eu me perdi no tempo. Eu acho que ela passou. passou a pandemia fazendo tratamento. Não, Mas graças fiz a Deus não, porque imagina viver a pandemia e ainda Mais viver o tratamento. tratamento do Foi uma câncer. época muito difícil pra Uma muita época, gente, né? eu acho Eu que então ainda tinha muita restrição, né? Eu não podia. Aí tem os avós da Natália que moram na parte de cima, né? Eu não podia ter contato com ninguém, né? E assim. A senhora sendo do grupo de risco, né? Exato. ainda tem essa questão do de risco, é verdade. Fiquei totalmente, nós dois dentro de casa, e foi complicado, porque ainda. E assim, quando a senhora descobriu, a senhora falou que estava num estágio bem avançado, né? Tá. Já. Conta um pouco pra gente de como foi essa questão da descoberta, do estágio avançado e, por exemplo, o tratamento, ele varia muito. Eu estava até falando isso, nós estávamos conversando isso antes de começar. Não tem como a gente chegar aqui e falar assim, olha, gente, o tratamento é X. Isso varia muito de mulher para mulher. Exato. Porque varia muito de como você vai descobrir, em que etapa você vai descobrir. Então, assim, eu gostaria que a senhora contasse pra gente qual fase a senhora descobriu e como foi essa questão do tratamento. A senhora já deu um breve spoiler aí que chegou no final e ele aumentou, né? Mas, assim, se a senhora puder detalhar um pouco mais da questão do diagnóstico e do tratamento. Sim, porque quando eu descobri, vocês sabem que o SUS é uma fila gigantesca, Absurda. né? E aí, quando eu descobri, eu precisava de esperar. E corre daqui, corre ia para um lado para o outro. Tentei o Espaço Rosa em São Gonçalo. E já estava marcado, porque quando descobriu que não era um nódulo líquido, aí eles me encaminharam para o Antônio Pedro. Não foi através de mamografia. Então, a senhora não chegou a fazer mamografia. Não, eu não fiz, eu só fui fazer depois, que eu tive que fazer mamografia, tive que fazer uma imagem, né, tive que fazer uma ultra da mama para saber. Só que ele
Cada caso realmente é um caso. particular. Né? Porque logo depois vem aquela ansiedade, porque aí você sabe que é o câncer, e aí você tem que aguardar, aí, sabe? E aquela ansiedade só piora. E aí até eu conseguir uma vaga para fazer a quimioterapia. E aí, quando eu consegui, né, um mastologista, era um doce de pessoa, que eu digo que foi um anjinho. Eu conto para ela, gente, olha, se vocês não acreditam, eu não sei qual é a religião de vocês, acreditem que existe sempre um anjinho vagando por aqui. Porque ele foi um anjinho na minha vida, né? Mas aí eu conversei com ele, porque eu já tinha ido 2 vezes, não conseguia a vaga para fazer a quimioterapia, e aquilo estava aqui. E aí, eu conversando com ele nesse dia, eu expliquei tudo a ele. Um dia que ele já tinha brigado comigo, que ele disse que eu trabalhei demais e esqueci. Eu disse, Zambrotti, eu não esqueci de mim. Eu só fui, olha... É o deslize, né? O descuido. Foi uma coisa assim. E aí, bom, enfim, nesse dia ele foi comigo até lá, a oncologia, e conseguiu, meus exames todos já estavam aí, ele conseguiu, e eu comecei a fazer o tratamento da quimioterapia. Como eu falei, foram 8 sessões de quimioterapia branca e vermelha, e as pessoas falando que, olha, vai passar mal, uma é mais forte que a outra. Que não sei o quê. Isso que eu ia te perguntar, como que foi os sintomas após a quimioterapia? Vou repetir, varia muito de pessoa para pessoa, né? Uma frase feita, mas que realmente acontece. Tem pessoas que quando injetam, bota a alma para fora. Tem muito psicológico também. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Vai ter sintoma disso. Por exemplo, eu mesmo vou tomar uma dipirona e falo assim, olha, vai te dar ansiedade. Pô, já me dá na hora. Só da pessoa falar. Não é nem seu, mas porque alguém fala. Só porque alguém falou, já começa a ficar nervosa. É sugestivo. A quimioterapia era uma vez por mês? Como era essa... Se não lembrar, não tem problema. Não, aí é que eu tenho tudo na minha carteirinha. Eu esqueci de olhar isso para ele. Não tem problema. Porque tem uma dosagem de acordo com o peso, né? E eu fiz essas 8 sessões, né, de químio. Eu acho assim, você tem que trabalhar muito isso dentro de você. Dentro de você. Cortei aqui, não adianta eu ficar, vai cair. Então é pior. Então eu comecei a cortar. Depois aí o Sérgio comprou uma máquina e nós cortei tudo, deixei careca, eu tenho que assumir. Se eu estiver viva, tá ótimo. O cabelo cresce novamente. Exato. Então eu parti desse princípio. Se eu sobreviver a isso, o cabelo é de menos, ele tá aqui. Vai cair a unha, é o cadô, óculos. Vai cair a unha, vai cair o cabelo, mas faz mal. Ele vai crescer, tudo vai crescer de novo. Mas eu vou estar aqui. E foi assim. Depois ele foi crescendo. Primeiro eu usei... turbante, né? Usei os turbantes. Lembro disso. Era um turbante bonito, assim, depois, com umas estampas diferentes. Depois eu peguei e quando ele começou a ficar pequenininho, pronto. Eu deixei assumir ele do jeito que estava e pronto. É difícil, gente. Sim. Você é mulher, você é vaidosa, você, nossa, adorava meu cabelo, mas eu adoro a minha vida. Depois que... A vida é melhor. Não, é bem... Exato. Não. Isso que a senhora falou agora de cabelo cresce é um ótimo ponto de vista pra mulher que vai passar por isso ter, né? Tipo assim, cara, o cabelo vai crescer, eu só preciso sobreviver a isso aqui, sabe? É difícil cair essa ficha, né? Nem todo mundo acho que nem todo mundo vai pensar igual. Eu acho que mulheres lidam de maneira diferente por isso. Exatamente. Não dá pra porque cada comparar. Pessoa reage de uma forma. Exato. Eu geralmente digo, gente, pensa o seguinte, eu estou aqui, eu estou viva. Eu digo para cada pessoa pensar dessa forma. Gente, eu estou viva.
Cabelo, cresce, usa peruca. Eu não quis usar peruca. Me emprestaram peruca, não, ele vai, eu tô careca. Ele vai crescer. Então, sabe, pensa assim, olha, eu tô viva, eu tô me curando. Pior é quando, é a mesma coisa que uma pessoa que reclama que está tomando muito remédio. Ainda bem, graças a Deus que você tem um remédio para te curar. E aqueles que não tem mais jeito. Quantos com câncer você vê aí? Então, meu Deus, todo dia, Senhor, muito obrigado. Muito obrigada pela vida. Eu tô aqui, eu tô viva. Quando a senhora acabou a quimioterapia, que descobriu que ele tinha aumentado, como é que foi isso depois? Porque a pessoa que tem o câncer, eu ouço as pessoas falarem isso, né? Você tem muito medo dele não sair, de você não se curar, e você tem muito medo dele voltar. Por isso que dizem que não é uma cura, é uma remissão, não é isso? E, olha, o que aconteceu? Foi um momento tenso, um dos mais tensos. Porque lá no início do diagnóstico, você fica sem saber o que vai acontecer. Aí você tenta um tratamento. Ele não dá certo. Ele só piorou. E aí nesse momento, eu entrei em pânico. Tinha dia que meu Deus, Senhor, o que vai ser? Aquela coisa estava aqui em mim e crescendo. Mas, graças a Deus, né, quando fui fazer os exames e ele disse, olha, tem que tirar tudo. Tem que fazer uma mastectomia. Tem que tirar as duas, tira as duas. Depois a gente bota outra. Aí, sabe? Então, é partir desse princípio. Se é bíblico isso, se um membro está te incomodando, arranca. Porque é melhor você entrar no céu sem um do que não entrar. Então, não é isso. Então, eu prefiro viver sem uma mama do que ficar sem a minha vida. Se eu tinha, ele ia me dar a segunda chance. Então, é dessa forma que eu... Quer falar? Não. Depois de quanto tempo que a senhora fez a cirurgia para colocar de novo? De reconstrução. De reconstrução. Eu fiz reconstrução ano passado. Foi isso mesmo. Que eu dia 10 de julho. Demorou bastante, então, né? Mas é porque realmente não pode, tem que esperar, né? A oncologista, eles queriam... Algumas pessoas fazem no mesmo momento. No mesmo momento que tira, já coloca. Já coloca a prótese e tudo. Mas às vezes há uma rejeição. Sim. E aí você já está fragilizado, é muito mais, sabe? E eu vi na enfermaria onde eu fiquei, éramos acho que 6 mulheres. Umazinha só tinha 36 anos. E ela disse que são os casos que a gente vai encontrando ao longo do tratamento. E ela disse que ela era a 10ª mulher da família a ter o câncer de mama. Que a gente falou da particularidade do rastreamento, 35 anos, mas era a 10ª pessoa da família. Então, assim, imagina se ela esperasse os 50 anos para fazer o exame. Talvez e aí, impossível, nem tem como, coitada. Eu acho que ela nem conseguiria, né? Deus que me perdoe, chegar aos 50 anos, porque... E aí ela optou por fazer a cirurgia, a reconstrução no mesmo momento que tirou. Mas, infelizmente, ela teve uma rejeição no dia que eu fui tirar os pontos. Isso que eu ia perguntar, né? Corre risco ainda da rejeição. Exatamente. Quer dizer, você já está fragilizado porque você, sabe, aí já tem a rejeição, dias depois você tem, aí piora. Aí quando nós saímos, ela estava sentadinha lá fora, chorando, eu ainda sentei junto com ela um pouquinho, conversamos. Depois eu fui me embora, eu nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Mas, quer dizer, os oncologistas, eles preferem que a gente espere um pouco, entre 1 e 2 anos. E foi assim que fez. O pessoal os médicos da equipe de cirurgia plástica, quando foi no início do ano passado, eles entraram em contato comigo,
se eu queria fazer. Fizeram vários. Pelo SUS, foi pelo SUS, tudo pelo SUS, né? No Antônio Pedro, né? Meu tratamento todo pelo Antônio Pedro. E assim, depois vou entrar nesse mérito que eu não tenho o que reclamar, fui muito bem atendida até hoje, né? Aquelas crianças da cirurgia plástica, os dois, nossa, Sr. Giovanni, doutor Mateus, é uma gracinha, ele tem a idade do meu filho, ele diz... Uma gracinha. Uma gracinha. Mas ele é uma gracinha, porque quando eu chego lá, ele abraça, pergunta sério. Aí me abraça e diz, a senhora tem a idade da minha mãe. Muito lindo. Aí, quer dizer, assim, fui muito bem assistida, e eles me deram tempo. Deram um acolhimento também, né? Sim, acho que é importante você ter profissionais que tenham a empatia com você. Exatamente. Você vê que cada paciente é um paciente, cada pessoa lida de forma diferente. E é algo da gente refletir, né? Que a gente está se formando agora. Exatamente, gente. Vocês não sabem o que é uma... Eu depois vou entrar no... Pode entrar agora, se Pode você entrar. quiser esse mérito. Olha, eu tive uma experiência, tive várias experiências durante esses 5 anos, boas e ruins, né? Durante a minha reconstrução, encontrei pessoas maravilhosas, muito mesmo. Mas quando eu estava fazendo a mastologia, né? Só uma médica, não vou citar nomes que não venham ao caso, uma pessoa extremamente despreparada, sabe? Extremamente despreparada. Enquanto o anjinho, sabe, teve todo aquele cuidado que ele... Gente, para ser... ele fez isso tudo até que eu conseguisse entrar para fazer a quimioterapia. E quando eu acabei todo o processo, quando eu fui procurar ele tinha ido embora. Ele tinha ido embora? Nunca mais. Ele é um anjo. Acabei de crer. Que ele era um anjo. Ele veio, abençoou a senhora. E... Não, essas coisas. Sabe? Porque toda arrepiada. Eu conto isso sempre. Gente, vocês acreditam nos anjinhos de Deus? Pois eu tive na minha vida. E aí, mas encontro também aqueles outros, como essa pessoa totalmente despreparada, mas eu olhei bem para ela e nem retruquei, que a minha língua é meia comprida, eu achei que não valia a pena. Não é de família. Isso não é de Pois é, pouca coisa. Infelizmente, a gente tem que lidar com profissionais que realmente não estão preparados para esse tipo de situação. Eu acho que quando a gente tem alguém da família que já passou por isso, a gente acaba tendo mais empatia. Por exemplo, as meninas já sabem, eu perdi meu avô ano passado por câncer. Foi um período muito difícil da minha vida. Inclusive, ele ficou internado no hospital de Rio Bonito. Cara, as enfermeiras, os médicos deram total assistência pro meu avô. Eu lembro de um dia que eu tava com ele, eu tava muito cansada. E lá a enfermaria tava vazia. E ela deixou eu deitar numa cama ao lado, me deu um cobertor. Porque ela sabia o quanto eu estava cansada e o quanto eu estava sofrendo. Aí ali eu falei, cara, um dia eu vou ser como ela. Quero ser essa profissional. Eu quero ser essa pessoa que ela olhou pra mim. Tipo, ela nunca me viu na vida dela. Sim. Ela tava ali trabalhando, ela tava também cansada, sabe? Era um plantão dela. E ela olhou pra mim e deixou eu ficar deitada lá. Tipo, ela teve empatia comigo. Exatamente. Uma pessoa que ela nunca nem conheceu, mas que ela entendeu que aquela pessoa tava em sofrimento igual. Sim. Então isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu acho que é sempre válido a gente falar, né? Para outras pessoas, que nem todo mundo perdeu alguém por câncer. Sim. As pessoas às vezes não sabem como que é. Mas não é porque a gente não sabe que a gente tem que ter essa diferença de tratamento. E eu penso que você está passando um momento tão frágil da sua vida, é tão difícil. Olha, agora, esse foi um dos pontos ruins. Agora, no momento da minha reconstrução, a Nath viu como que... Gente, eu, para comer, o Sérgio me alimentava, me dava banho. Porque não pode levantar os braços, né? Era o tempo todo. Dreno, com aquele dreno, né? Tinha 2 drenos aqui, porque um da costa, porque foi tirado um pedaço assim, da minha costa, para botar aqui, né? E então eu não podia me mexer.
E aí, acho que foi no dia anterior a eu ter alta, eu não tinha como mexer, eu não podia mexer, não podia nem levantar da cama. Para levantar, alguém tinha que me ajudar. Nesse momento, o Sérgio teve que sair, porque a Isabela, minha filha, dormia comigo e ele ia de manhã. Desculpa, gente. E ele tinha que e ele vinha de manhã. Então, ia passar a visita médica. E eu achei de um despreparo uma enfermeirazinha nova. Ela olhou para mim e a outra perguntou o que ela está esperando. Ela disse, tem que tomar banho, tem que ir no banheiro. Aí ela olhou para mim. Eu disse, olha, eu mal posso mexer os olhos. Como é que você espera? Como é que você espera que eu levante, até para descer da maca, gente? Eu não tinha como. Às vezes, a gente estava falando sobre essa questão do atendimento humanizado, é uma coisinha, gente, um negocinho assim que a gente faz, que pra gente não é nada demais. Por exemplo, essa enfermeira, ela te dá um cobertor e te dá ali a cama pra você dormir. Às vezes pra ela era uma coisa pequena, mas pra você foi excepcional. Excepcional. Você olhou pra ela e falou assim, cara, eu quero ser igual ela. Ela só te deu uma cama pra dormir. E você olhou pra ela e falou, cara, é esse tipo de profissional. Exato. Que vocês têm que ser. Que a gente tem que ser, com certeza. Eu acho que essa questão é muito importante. Porque você pode saber todas as técnicas do mundo, você pode saber diagnosticar perfeitamente e, sei lá, fazer um acesso, um exame, mas se você não sabe lidar com outra pessoa, principalmente com o seu paciente, porque você escolheu estar ali, ninguém te obrigou. Eu acho que assim, é pouco proveitoso. Toda a sua inteligência, toda a sua expertise, né? Sim. Vamos dizer assim. A gente já tá aqui bastante tempo conversando e não parece, né? Porque parece dá vontade a gente ficar falando. Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou de falar, ou achar que a gente não falou? Eu gostaria de falar, Isabel, que você falou que a família é um papel muito importante pra gente. Você falou que seu marido, Sérgio, acompanhou você durante todo esse trajeto. Eu ia falar, no caso de mulheres com câncer, acontece muito dos maridos abandonarem. Exato. Sim, já falaram isso pra ele. Isso é muito comum. Já. Falaram pra ele. Como é que tem coragem, né? Muitas pessoas têm coragem de fazer isso num momento tão difícil. Mas realmente isso acontece com as mulheres. Mas pra elas saberem que tem rede de apoio contra isso, até lá no Espaço Rosa mesmo, em outros lugares, sempre tem espaço de apoio. Fala um pouco, assim, pra senhora finalizar, pra gente finalizar aqui, desse projeto que a senhora falou, que a gente conversou, né, no sábado, e se a senhora, alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar pra mulheres que às vezes não faz o exame porque tem medo, ou mulheres que estão descobrindo agora, estão passando por isso. Fala sobre esse projeto e dê a sua mensagem final como alguém que já passou por isso, né? Eu conheci a Patrícia, coordenadora do Espaço Rosa, assim, meio que por acaso, gente, porque, como eu falei, nesse interim entre eu sair da clínica de mastologia até chegar a minha consulta no Antônio Pedro, eu fui até o Espaço Rosa, que me indicaram, e eu fui. E lá eu fiz uma consulta também, né? E nesse dia eu fui lá, eu estava aguardando para ser... e tinha uma pessoa logo assim à minha frente. Ela estava com a irmã e uma filha de 16 anos. E aí, quando ela saiu do consultório, você vê que a reação de cada pessoa é diferente, né? Ela saiu no desespero, ela gritava e chorava. Eu olhava aquela pessoa, meu Deus, chorava. Quando eu fui chamada, entrei e fui fiz a consulta, o médico pediu que eu aguardasse, eu levasse a documentação toda para poder começar o tratamento. Aí, enfim, mas eu fui lá para fora e nesse momento a Isabela estava comigo, minha filha,
E nesse momento, ela estava lá fora, eu cheguei lá fora, ela estava... Mas ela blasfemou tanto, coitada, tanto que Deus nem olha para isso, porque o desespero é muito grande, gente, é muito grande, é muito grande. A pessoa fica se perguntando por quê? E para quê? Ela dizia, o que adiantou eu ir para a igreja? O que adiantou eu pedir a Deus, sabe? E a filha, meu Deus, eu era uma criança de 16 anos, faz o quê, gente? A irmã, e ela desolada. Eu olhava para ela e foi nesse momento que, meu pai, eu fui lá e abracei ela, né? A menina, conversei com ela, porque é muito difícil uma jovem, uma adolescente, lidar com isso. Tinha a tia ali, mas é a mãe dela. Como é que você lida com isso? É difícil. Então, gente, um abraço é muita coisa, Meu Deus do céu, é muita coisa. Então, nesse momento, a única coisa que eu tinha a dar a ela foi um abraço. Dei esse abraço e contei a ela que eu tinha sido também diagnosticada na segunda-feira. Estamos no mesmo barco, né? Exatamente, conversando com ela, tentando e colocando a ela o que estava, como é que era o que a gente podia esperar. Sim. Né? E tinha que se agarrar realmente a Deus, Senhor. E entender o seguinte, cada um tem o seu momento. Exato. A gente não está aqui para sempre. Né? A gente só está aqui de passagem. É cruel, é difícil? É cruel, bastante, mas é a realidade. Né? E aí, nesse momento, a Patrícia me viu. A Patrícia, ela é psicóloga, não é isso? A Patrícia é assistente social. Isso. Para quem não conhece, né, a Patrícia ela é assistente social lá do Espaço Rosa. Lá do Espaço Rosa. Ela é a idealizadora do projeto Espaço Rosa lá na Prefeitura de São Gonçalo. Barulho, só isso mesmo. Ela é idealizadora desse projeto. Para quem também não é de São Gonçalo, o Espaço Rosa é um lugar, né, onde as mulheres fazem o exame. É um espaço voltado somente para a saúde da mulher, para o diagnóstico do câncer. Ele é além do outubro, né? Ele funciona, eu não sei dizer se lá tem tempo integral. Isso. O tempo integral é na Zé Garoto. Na Zé Garoto, em São Gonçalo, é bem na principal. Lá tem atendimento psicológico? Tem. Antes era, tem sim. Tem, né? Antes era atrás do pronto-socorro. Hoje já tem um outro espaço, inclusive... Que é bem ali na principal mesmo. Exatamente. O nome, o projeto qual é o nome do projeto que a senhora tinha falado? Não vai lembrar. O nosso grupo, né? O grupo isso. Que é Unidas pela Vida. Unidas pela Vida, o nome do grupo, eu a Patrícia. Vou mostrar a vocês e posso até mandar um... A gente pode botar um link, né? Se tiver algum link, a gente coloca na descrição. Eu mando para você. Aí, quer dizer, a Patrícia, e hoje, né, que foi em 2023, ela junto com o prefeito de São Gonçalo, ela montou um hospital oncológico em São Gonçalo. Nossa. Que não tinha, sabe? Não tinha. Então, essa mulher trabalhou, ela tem trabalhado muito, ela é vereadora também, né? Não gosto muito de política não, mas enfim, devia ter parabenizar ela por causa... Mas, quer dizer, é um projeto muito bonito, tem sido de muita ajuda. E esse grupo, o que ele é? O Grupo Unidas pela Vida, ele hoje tem mais 3 grupos acoplados a ele. É porque chega o limite. Não dava, exatamente. E aí, ali, o que é? Esse é um canal de cada uma de nós. Por exemplo, eu tenho um remédio que está sobrando. Entende? Mas é caro. Sim. E aí eu vou, quantas vezes? Tiro foto e boto lá. E, gente, tem alguém precisando disso? E todas nós fazemos isso. Então, a senhora falou sobre a questão do projeto, né? Deixa uma mensagem aí pra mulherada aí. Olha... Ela usa o Outubro Rosa. Eu não sei se chega... É difícil, mas... Respira. É uma coisa que, assim, como eu falei, varia muito de pessoa para pessoa. A gente se cuidar
é muito importante. Não estou falando isso porque eu me cuidei e de repente um deslize, mas foi nesse autoexame que eu descobri o tumor no meu seio. É difícil, gente, é muito difícil. É apavorante, é terror, é um terror, sabe, a gente fica com medo, realmente. A Natália falou sobre você descobrir e você tentar ignorar aquilo. Não, é natural a gente querer fazer isso, mas só que eu acho que a gente tem que lutar. É muito difícil. Eu gostava muito do meu cabelo, perdi ele todo. Eu tenho unhas todas manchadas hoje, elas são escuras, mas cresceram novamente, entende? E, gente, perdi uma mama, mas eu estou viva. Eu acho que ver seus filhos crescerem. Não sei se a senhora tem neto. Não tem, isso não é um tabu, isso não é uma vida disso. Mas tá aí pra ver, ó, a Natália crescer, a família. Exato. Mas o que importa é que você não desistiu em momento algum. Não. Sim. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Sabe? Não se deixar bater. É muito difícil, repito, é muito difícil. Mas, gente, luta. Pensa que você vai estar ali, você tem uma chance. Você vai tirar sua mama, tem uma chance? Claro, se tem uma chance, aí agradece. E tira a mama. Isso aí. Olha, eu só tenho que agradecer, assim, de verdade, pela história da senhora. Sim. Eu assisti um pouco mais de perto, pra mim é muito legal estar aqui e ouvir, poder ver a senhora, poder contar isso pra outras pessoas, porque virou uma história pra contar, e que bom que virou uma história pra senhora contar. Exatamente, eu poder contar isso, né? exato. Partilhar a minha experiência com as outras pessoas. E a sua história ajudar outras pessoas. Exatamente, poder partilhar. A não desistir de se cuidar, não desistir, se já tem um diagnóstico, de fazer o tratamento. Eu acho que a gente só pode agradecer, eu te agradeço demais. Eu acho que as meninas também. Não tenho nem palavras pra dizer o que foi a sua presença aqui. Eu agradeço, porque, como falei, eu poder partilhar minha história e se eu puder ajudar alguém a entender, a se sentir acolhido. E também, assim, da pessoa se sentir mais forte, sabe? De lutar com isso aí. Sim. Ele tá ali brigando com a gente. Tá bom. Olha, eu gostaria de agradecer, né, a senhora. Em nome da Liga, eu acho que a gente vai reiterar isso, de que é muito importante as mulheres nesse mês. Se você não é mulher e está assistindo esse vídeo, esse podcast, mas você tem mulheres perto de você tem mulheres que você ama, sua mãe, sua avó, sua namorada, que seja, fale sobre isso, fale sobre a importância. Mande um vídeo pra elas. Exato. Compartilhe, né, sobre a importância de você se cuidar, de você rastrear, de fazer os exames. Aproveitar que esse mês evidencia esse problema e você utilizar isso para poder levar saúde, né? Porque eu acho que é isso, a gente leva saúde. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada ao seu Adnei, né? Nossa, incrível! O nosso produtor incrível. Como apoiar a gente, porque ele apoia muita gente. A nossa professora que não pôde estar aqui hoje, mas ela jogou a bola aí pra gente. Eu acho que a gente conseguiu. A gente conseguiu entregar. Entregar, exato. E acompanhe os próximos, que mês que vem a gente tá aí de novo. E é isso, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Beijo. Tchau, gente. Tchau.